Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos dessa semana vai bater um papo espetacular. Hipnose com o Dr. Antônio Carlos Andrade. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, é um prazer estar aqui no seu programa e desmistificar um pouquinho a hipnose para as pessoas. Antônio, muitas pessoas acham que hipnose você vai revelar alguns segredos, alguns problemas, contar para o esposo ou para a esposa algumas coisas. Não é bem assim, né? O que é hipnose? Bom, a hipnose, ela é um estado de relaxamento profundo. E nesse estado de relaxamento, você ultrapassa o fator crítico do ser humano, chegando ao subconsciente. E no subconsciente é onde todas as informações estão registradas. Só para as pessoas entenderem, nós temos o consciente, que é esse estado de vigília que nós estamos aqui. E eu tenho o subconsciente, que é onde todas as informações, desde quando eu estava no útero da minha mãe, são registradas. Tudo que aconteceu na nossa vida está registrado ali. A hipnose, ela atua no subconsciente. E a gente, na hipnoterapia, nós vamos ao subconsciente e ressignificamos todos os fatos que possam ter gerado trauma nas pessoas. Então, a hipnose é uma metodologia, uma ferramenta para acessar o subconsciente e tratar dos traumas que a pessoa pode ter. Então, quer dizer que se a Cida tiver um problema de infância, um problema de susto, desde do ventre, do útero da mãe, se eu quiser tratar, pode tratar? Pode ser tratado. E é interessante que às vezes a pessoa ela sabe qual é a causa e às vezes ela não sabe. A pessoa ela não precisa realmente saber. Dentro de um dos procedimentos que eu trabalho, que é a regressão à causa, a pessoa, nós vamos regredir, nós vamos voltando, a pessoa vai revivenciando aqueles momentos de acordo com a emoção. Então nós vamos procurar dentro da Cida, onde na vida dela, nos momentos para trás, ela teve algo que gerou trauma nesse susto e vamos ressignificar. Pode ser até que seja nesse momento que você identificou e pode não ser. Às vezes foi alguma coisa antes e esse aí só reforçou o trauma, ou esse aí foi um indício e mais na frente teve algo maior ainda que gerou esse trauma. Nossa, espetacular. Então, assim, a hipnose ajuda, não é assustador como todos pensam. Para acabar um pouquinho com esses mitos, fala um pouquinho para a gente. Pode morrer? A pessoa pode vir a óbito se acaso estiver fazendo uma sessão de hipnose? Esse é um dos grandes medos que as pessoas têm, né? Dos mitos maiores. Já perguntaram para mim, Antônio Carlos, se eu estiver fazendo hipnose com você aqui, de repente você infartar, o que acontece comigo? Eu vou ficar presa ali? Eu falei, você nunca vai ficar presa. A partir do momento em que, se acontecer alguma coisa comigo, ou eu me levantar e for embora e você estiver em transe, você vai entrar no sono fisiológico e depois você acorda. Ou você, do seu transe, você sai daquele transe que a gente chama de emergir do transe e você vai fazer as suas coisas. Com relação a morrer, não exige da pessoa ficar presa, muito menos morrer. A hipnose ela tem séculos e séculos de existência e não se tem nenhum caso desse. Hipnose, voltando lá àquela primeira sua pergunta, é uma faculdade natural do ser humano. A pessoa ela fica hipnotizada quando ela está dirigindo. Quantas vezes você, que está me vendo aí, foi daqui para Vitória e ficou se perguntando, já passei por tal ou tal cidade? Nossa, eu não vi passar em tanto lugar. Nossa, chegou tão rápido. Quantas vezes a mulher está assistindo a novela, o marido, o homem estão vendo o jogo de futebol, ele está lá dentro do campo, ele não está dentro de casa. Então a mulher chama com ele, fala com ele, reclama da criança com ele, pergunta a ele, e ele passa na frente da TV e ele não vê. Porque ele está hipnotizado pela televisão. Então a hipnose é um estado natural que nós temos. O que nós aproveitamos no consultório é usar a hipnose para poder tratar todos esses problemas que as pessoas carregam anos e anos com ele. E entrando no subconsciente, acessando o subconsciente, fazendo as mudanças necessárias, a pessoa ela pode se libertar disso. Risco de morrer é zero. A pessoa não fica presa no transe hipnótico e muito menos morrer por causa do transe hipnótico.
E nem conta segredo nenhum para ninguém. Os segredos é outro grande problema. As pessoas chegam. Quando eu estava fazendo um dos meus treinamentos em Belo Horizonte, eu fui treinar nas ruas, o que a gente chama de street hipnose, e eu fui perguntar a uma pessoa se eu podia hipnotizar, ela falou: mas o senhor vai pegar o meu cartão de crédito, vai me levar no banco, vai me hipnotizar, pedir a minha senha e pegar o meu dinheiro? Gente, revelar segredos você não revela em hipnose. Quando você está naquele processo do seu subconsciente aberto, tudo aquilo que manchar os seus valores pessoais, você não fala. Então você está ali hipnotizado. O hipnoterapeuta, o hipnólogo, ele não tem comando sobre você. Ele está te guiando, direcionando você para um processo de autocura, de auto-melhoramento pessoal. Então, ele não tem poder sobre você. A hipnose não é um poder que as pessoas têm. Eu não tenho poder nenhum. Eu tenho acesso, eu estudo uma técnica onde a gente trabalha com algo natural do ser humano, que é a hipnose, que eu já expliquei a questão do jogo de futebol e o homem. Então, revelar segredos, se eu perguntar alguma coisa muito íntima, sua, você estando hipnotizada, e você não quiser revelar aquilo, você se nega, o seu subconsciente diz que você não vai revelar aquilo. Então, revelar segredos não corre esse risco, porque tudo que for manchar valores do ser humano, ele não faz em hipnose. Você vai ter uma mulher na cadeira, você vai pedir para ela tirar a roupa, ela não vai fazer isso, porque isso não é um valor moral dela. Vou pedir para a pessoa pular do prédio de 10 andares e ela vai pular. Isso não acontece. Isso são mitos que a TV, os filmes, Hollywood criou sobre a hipnose e que muitas pessoas hoje têm medo por causa disso. Então eu deixo muito claro para os meus clientes, meus pacientes, esse mito. Não há medo de ficar preso, não há medo de morrer e muito menos revelar segredo. A hipnose, se a Cida não quiser, você consegue fazer com que a Cida fique hipnotizada aqui? Não. Primeira regra básica da hipnose, a pessoa ela tem que querer. Primeira pergunta que eu faço: você quer ser hipnotizado? Primeira pergunta: você quer se livrar deste problema? Um exemplo que já aconteceu: um casal chegou no consultório e a mulher falou que queria que o marido fizesse hipnose para parar de fumar. A minha pergunta para ele foi: você quer parar de fumar? Ele não queria. Não adiantava fazer qualquer processo, porque eu guio, como eu falei, na hipnose eu guio a pessoa, mas quem faz todo o processo é a pessoa. Eu vou dando comandos para a pessoa durante a sessão de hipnose e a pessoa é que vai realizando. Então, toda a hipnose é uma auto-hipnose, é a pessoa que faz todo o processo. Se a pessoa não quiser se hipnotizar, ela não vai ser hipnotizada. Se sentar alguém na minha cadeira e falar: vem aqui para poder testar se você consegue me hipnotizar, porque ninguém consegue me hipnotizar, eu vou falar para essa pessoa: nem eu consigo, porque você é o único responsável pelo processo hipnótico. Se você quiser, eu vou ser um instrumento, vou usar uma ferramenta e a gente vai resolver algumas causas que estão te incomodando. Agora, a pessoa não querendo, não funciona a hipnose. Se a pessoa não quiser, ela não vai ser hipnotizada. Agora, se a pessoa quiser, é uma autoajuda. Hipnose ajuda em vários fatores, né? Se a pessoa quiser, eu sempre falo que a magia acontece. E aí você tem depressão, pânico, qualquer tipo de fobia, qualquer tipo, falta de concentração. A gente trabalha muito com falta de concentração para crianças, adolescentes e muitos adultos que têm esse tipo de problema. Bruxismo, enurese, a gente trabalha com enurese para criança. A gente estava conversando sobre criança, o problema para criança que faz xixi na cama, enurese. Tem como fazer esse tipo de trabalho com hipnose para poder melhorar isso. Então é uma série, tudo que foi um travamento emocional, com a hipnose nós podemos resolver. A pessoa ela tem problema de roncar. Antes ela tem que ir no especialista para ver se ela tem algum problema na região nasal dela. Se ela não tiver problema de nenhum, de desvio de septo e nada, e ela ainda ronca, esse ronco é emocional. Com hipnose nós podemos eliminar esse ronco. Então a hipnose ela serve para todos os tipos de problema onde a causa dela foi a emoção, foi emocional.
que gerou esse trauma, esse problema para ela. Eu às vezes escuto algumas mães. Nossa, a minha filha ou o meu filho tem um problema de não só de atenção. Eu vou para o intervalo e volto já já. Fiquem comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. Antônio, não só de falta de atenção, ou de fazer xixi na cama, ou até mesmo de medo. E aí, às vezes, isso pode ser algum problema na época da gestação, pode vir, esse problema pode ter vindo através do útero, quando ainda estava dentro do útero da mamãe? Pode. Quando a gente trabalha a regressão à causa, que é a técnica que eu mais utilizo no consultório, nós regredimos da idade da pessoa até o útero da mãe. E muitos dos casos que eu atendi, nós chegamos ao útero, a pessoa ela fica em posição fetal na cadeira e a gente trabalha aquilo ali, a gente ressignifica algo lá no útero. Então é um alerta para os pais e mães que são grávidos, que quando a mulher está grávida, tem que se ter cuidado com tudo que fala próximo a ela, porque o cérebro daquele feto que está ali na barriga, daquela criancinha que está em crescimento, ele vai registrando. E muita coisa que se falar coisas negativas, coisas ruins, quanto àquela criança, ela pode absorver aquilo e aquilo se transformar num trauma durante toda a vida dela. Eu já tive um exemplo, eu posso citar casos, não citando nomes, mas que eu tive uma paciente no meu consultório, 49 anos, que ela se achava a última pessoa do mundo, fobia social imensa. E na regressão, quando a gente fez a hipnose, fizemos o processo de regressão, chegamos à causa que era com 7 meses na barriga da mãe, o pai discutindo com a mãe, e ela vivenciou isso tudo na sessão, o pai discutindo, falando que ela não seria ninguém na vida, que ela devia ter tirado aquela criança, que aquela criança era um problema para a vida deles, ela não seria nada na vida. E ela cresceu a vida toda dela, não conseguiu adquirir nada, não conseguiu nada na vida por causa dessa fala do pai. Quando a gente chegou, fizemos todo o processo de regressão e após a consulta, a notícia que eu tive é que ela tinha mudado, o pessoal chama transformado da água para o vinho, que era uma outra pessoa. Porque o cérebro faz o registro. Então lá no útero, o que o cérebro falou? Eu não presto, eu não sou nada. O subconsciente manteve essa informação e para proteger ela falou, não se exibe em público, fica sempre escondida, não fala nada que você pensa porque você não presta, você não vai ser ninguém na vida. O cérebro ele nos protege de acordo com aquilo que é lançado, que é semeado nele. E essa pessoa, então, qualquer pessoa, se for plantado algo ruim, que seja no útero ou quando é pequenininho, isso vai atrapalhar a vida dessa pessoa durante toda a sua vida. Hoje, qual o seu conselho como profissional para essas mães que estão com esse bebezinho ainda no ventre? Qual é o conselho que você deixa para que o que elas podem dizer, o que elas podem fazer, não só as mães como os pais, para que esse bebê venha saudável, tranquilo? O amor transforma o mundo. Então, a primeira coisa é muito amor de pais, das pessoas que forem visitar. E existem alguns estudos de comprovação científica que a mulher grávida ouvir música clássica uma vez por dia que desenvolve a inteligência dessa criança. Ela nasce com mais equilíbrio e nasce mais inteligente. Então, fica a sugestão aí, já que é um estudo científico, que não deixe ruídos muito fortes perto dessa barriga dessa mulher, não discuta com ela, não seja agressivo, não fale alto, não vá a locais onde as pessoas falam alto, porque tudo isso pode impactar na vida lá na frente. O cérebro pode registrar muito barulho e lá na frente crescer-se uma criança irritada e não se sabe por que ela é irritada. Ela é irritada por tudo aquilo que ela vivenciou lá no útero dela. Então é muito carinho, muito amor. Conversa com essa barriga, fala que essa criança vai ser inteligente. Você está hipnotizando essa criança. Quando ela está no útero, ela não tem um fator crítico ainda. Então, tudo que você fala é recebido como verdade. Então, se você fala que é inteligente, que vai vir
que vai ser tudo na vida, que vai ser uma boa profissional, que vai ser uma pessoa que vai conseguir todo o sucesso, essa criança vai ser o melhor profissional, o melhor filho que você vai ter. Espetacular. É uma aula e uma sensação muito gostosa, porque você também fala muito manso, e isso também transmite uma segurança e uma calmaria, né? Isso é muito bom. Então, as mamães, dê mais atenção à sua barriguinha, dê atenção a esse bebê, os papais também. Vamos conversar baixinho, vamos colocar música clássicas, vamos conversar com esse feto, porque é uma vida, né, Antônio? É uma vida que está ali. Porque depois, quando a pessoa está com 10, 20, 30, 40, 50 anos, aí a gente vai ter que resolver todo esse problema lá atrás. E todos nós temos problemas, todos nós precisamos, eu sempre penso, todos nós precisamos ser um dia hipnotizados para resolver esses traumas que nós temos. Só que a pessoa ela tem que querer. Eu falo sempre na hipnose, a pessoa ela tem que ser humilde para reconhecer que ela tem um problema. Reconheceu que ela tem um problema, ela procura um profissional para poder identificar e resolver aquele problema. Antônio, regressão é a mesma coisa que hipnose? Por exemplo, eu vim procurar o Antônio. Eu quero saber o que eu fui em outras vidas. É possível isso? Me explica melhor. Eu já vi o Fábio Puentes, que é uma referência nacional e internacional em hipnose, falando que já passaram 6 Cleópatras pelo consultório dele. Então, vamos lá. Eu trabalho com regressão de memória nas minhas sessões. Então, a pessoa chega aqui, eu tenho trauma de andar de avião, tenho fobia de andar de avião. Nós vamos procurar a causa que fez você não conseguir ficar no ar. Essa causa ela pode estar durante a sua vida aqui ou durante o útero. Ela pode ter ocasionado durante o útero. Algumas pessoas, na sessão, elas vão chegar numa vida passada. Algumas pessoas, elas chegam... eu estou aqui em Roma, eu estou aqui na arena com os gladiadores. E o que eu aprendi? Eu vou tratar aquela sensação que a pessoa está tendo no momento. Se aquilo existiu, se foi realmente aquilo ou não, eu não tenho condições de falar, porque são crenças. Existem pessoas que acreditam em vidas passadas, existem pessoas que não acreditam. Eu trabalho com a crença do meu paciente, a crença do meu cliente. Se ele chega aqui e ele fala que ele acredita em vidas passadas e durante a regressão ele voltou e ele foi Nero e está colocando fogo em Roma, eu vou trabalhar com essa informação. E eu já tive pacientes que chegaram à vida passada e resolvemos o problema. Se foi uma vida passada ou não, ou foi uma ilusão da mente dele, eu não sei. O que interessa para mim é a pessoa chegar com fobia de avião e sair sem a fobia de avião. A pessoa chega com medo de cachorro e sai brincando com o cachorro dali. Essa é a minha responsabilidade aqui. Independente do que ele vai acreditar ou não. Então, não tenho, a pessoa não adianta ela querer vir aqui, respondendo a sua pergunta, e querer saber quem ela foi na vida passada, porque eu não vou fazer esse trabalho, não é o meu papel aqui. Eu vou encontrar uma pessoa que talvez é uma ilusão da mente dela ou realmente foi ela no passado. Mas eu não tenho dados científicos, eu trabalho muito com ciência, para poder provar isso para a pessoa, para realmente dizer que essa pessoa foi Nero e que ela está colocando fogo em Roma. Eu trabalho com aquela informação para tirar o trauma. O meu objetivo é resolver o trauma das pessoas. Agora, se quiser vir só para saber quem foi na vida passada, eu não faço esse tipo de trabalho porque eu não tenho como provar. Antônio, a hipnose, várias pessoas têm medo, têm preocupações, você explicou que são mitos, e que você também não concorda, entre aspas, em fazer esse trabalho, de que se a Cida quer saber se ela foi uma princesa ou uma rainha, você concorda, a partir do momento que o paciente entrou no seu consultório, você concorda em ajudá-lo na causa, o problema onde está afetando. Você vai me responder já já. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fiquem comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. Antônio, então, o ponto X é o problema. Você também já deixou isso claro aqui, eu acho isso perfeito. Realmente, grande profissional, mais uma vez, você. Mas quantas sessões
que a pessoa, o paciente chega aqui, eu acho que eu vou sair daqui com, estipulado pelo doutor Antônio, 10 sessões, 20 sessões. É por aí? Eu trabalho numa metodologia diferente de outros profissionais. A escola que eu trabalho, que fui formado pela Omni, a gente trabalha de 1 a 3 sessões para resolver cada problema. Então a pessoa chegou e ela está com um medo de voar, por exemplo. Isso aí uma sessão a gente resolve. Porque eu vou fazer a regressão, vou voltar na causa, vou ressignificar tudo aquilo e ela volta. Então não há, no caso que eu trabalho, não tem 10, 20, 30 sessões. O mínimo de sessões possível para cada problema. A maioria dos casos que eu tenho atendido, eles estão sendo resolvidos em uma sessão, o máximo 2 sessões. Mas o meu propósito é não passar de 3 sessões com cada paciente em determinado problema. É claro que você tem problemas mais graves, como depressão, a síndrome do pânico, que às vezes extrapola um pouco isso. Mas os problemas mais simples, medos, traumas, fobias, falta de concentração, foco, a gente procura resolver de 1 a, no mais tardar, 3 sessões. É um trabalho diferenciado que a gente está trazendo aqui. Já aconteceu algum paciente perder o controle, que gritar, espernear no seu consultório? Já, acho que você está falando que a gente chama de abreação, que é onde a pessoa encontra a causa do trauma dela. Eu aprendi com o meu professor que quando você tem esse problema de abreação, você tem que juntar as mãos e agradecer a Deus, porque você chegou no objetivo que aquela pessoa queria. Então, muitas vezes, quando você vai na regressão, a pessoa não lembra do fato. Regressão de memória, a pessoa revive o fato. E aí o profissional tem que ter muita habilidade para poder saber trabalhar isso, para não gerar mais traumas. Então, a gente tem toda uma formação para poder resolver o trauma, ressignificar o trauma. A pessoa chora, a pessoa esperneia. Eu tenho um travesseiro ali que a pessoa precisa socar alguém. Então, na hora ela vê que ela precisa socar alguém. Você dá aquele travesseiro e deixa ela estar socando a pessoa, ela precisa colocar isso para fora. Os traumas são as coisas que ficaram presas, as emoções que ficaram presas que as pessoas não colocaram para fora. E quando você chega num processo de terapia que acontece a abreação, eu sei que é a causa do trauma. Então, a pessoa vai colocar tudo para fora. Ela vai chorar, ela vai socar, ela vai espernear, mas ela vai sair daqui resolvida do problema dela. Se ela tinha algum medo, alguma fobia, se ela tinha falta de concentração, se ela tinha algum bloqueio, ela vai sair sem esse bloqueio. A abreação, para mim, é a base do meu trabalho. Eu fico agradecido quando acontece isso. Antônio, a gente, fora do ar, nós estávamos batendo um papo e eu comentei com você um caso que aconteceu comigo em uma determinada loja aqui em Cachoeiro. E eu fiquei um pouco espantada, assustada com aquilo, pela reação da funcionária. E aí você me disse que, às vezes não, seria muito bom, né, se o patrão, o dono, o proprietário daquela loja ou daquela farmácia, seja o que for, daquele supermercado, investisse, né, em funcionários. Como? Em uma ajuda, em uma palestra, e você também é profissional nessa área. Às vezes, eu como cliente entro em uma loja, em uma farmácia, a pessoa está emburrada, nem um bom dia, nem um boa tarde, ou até mesmo, às vezes, é agressiva verbalmente com os clientes. Isso é um problema, você disse que é uma energia negativa. Isso acaba sendo uma energia negativa. O ser humano, ele passa para outra pessoa aquilo que ele está sentindo. E quando você vai em algumas lojas igual você foi e você é mal recebido por uma pessoa, o seu subconsciente interpreta assim, ela não quer que eu compre. Você pode ter saído de casa para ir comprar, e acho que muitas pessoas que estão em casa vão lembrar disso agora. Você saiu de casa para comprar determinado produto, chegou na loja, a vendedora ou o vendedor te atendeu de uma forma que você desistiu de comprar. E depois você chega em casa e fala, gente, mas eu ia comprar, voltei sem comprar. Por quê? O seu subconsciente entendeu que aquela pessoa não estava preparada para te atender.
como já aconteceu o contrário. Você saiu de casa sem pretensão nenhuma de comprar e já voltou cheia de bolsa, porque você encontrou um profissional que está em harmonia com sua essência, um profissional bem treinado e que fez você enxergar que precisava comprar algumas coisas. Então, o que o comércio, o que as lojas precisariam é mostrar isso para o vendedor, mostrar que ele faz parte, para a equipe toda, para a tua equipe toda. A gente fala só do vendedor, mas às vezes a pessoa que está no caixa, a pessoa que faz os serviços gerais ali espantam os clientes. Mostrar para a equipe que eles são diferenciais. E aí a gente trabalha com a mente das pessoas, mostrando que cada um faz a diferença ali. E a união de todos, se todos se unirem, vai acontecer o bem-estar de cada um. Porque o ser humano hoje vive muito no egoísmo, no individualismo. O ser humano é eu e pronto. Eu quero ficar quero chegar tarde na empresa, sair mais cedo, ela que se lasca, tem que me pagar o salário no final do dia, no final do mês. E por outro lado, os proprietários falando, não, você tem que trabalhar até morrer e eu quero ter o meu lucro no final do mês. A gente precisa unir, não são inimigos. Acho que os proprietários da empresa, os colaboradores, eles não são inimigos, eles são amigos. Tanto que nos treinamentos que eu faço, eu exijo que haja participação da diretoria, porque são todos iguais. Então todos vão sentar, vão fazer todas as dinâmicas, vão trabalhar todo o processo mental para juntos eles conquistarem os objetivos. Então nós vamos traçar os objetivos que eles querem, vamos traçar juntos esses objetivos durante o treinamento e juntos vão descobrir os meios de alcançar esses objetivos. Sempre trabalhando o que a gente chama, o trabalho com mental coach, ou seja, passando para cada um deles um treinamento mental para atingir os objetivos que eles se proporam. Então, acho que falta um pouco disso em muitos comércios, não só em Cachoeira, mas no estado do Espírito Santo. Um pouco mais de treinamento. O investimento que você vai fazer nesse treinamento vai reverter em muitos lucros para o empresário. Ele precisa se atentar um pouco mais para isso. Concordo plenamente. Você está entrando em uma área também muito gostosa, exercício, atleta, e a informação de um passarinho verde, ele me contou que você está indo para o Rio de Janeiro atender alguns clientes atletas, é isso mesmo? A gente estou fazendo algumas parcerias já no Rio de Janeiro para atender esse mercado. Eu fiz uma formação em hipnose para atletas, onde a gente prepara o atleta para ele ser vencedor. Tá? E infelizmente eu estou indo para o Rio porque o Espírito Santo não investe no esporte, né? Uma deficiência do nosso estado não investir no esporte, não investir nos atletas. Nós temos atletas excepcionais no estado, mas que não são incentivados. Mas eu estou indo para o Rio, fazendo uma parceria e vou começar um trabalho lá com atletas específicos, e atletas de tantos individuais, como jogadores de golfe, tênis, como atletas de grupo, futebol, basquete, handebol. A gente está atuando nessa área também. Não quer dizer que eu só vou atender no Rio de Janeiro, eu atendo Cachoeira, o Espírito Santo todo também, porque no Rio já tem uma demanda específica para esse tipo de trabalho. E aí aquela mesma história, o que é bom, outro estado, nhaco, leva embora, infelizmente, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta, porque todo o programa, todos os meus convidados, eu nunca deixo escapar uma pergunta. Essa hipnose serve para alguns políticos, né? Eu acho que eles já estão hipnotizados. Infelizmente, todos foram hipnotizados pelo poder acima de qualquer coisa. Então a gente precisa, aí seria tirá-los dessa hipnose e trazê-los para o mundo real. Acho que eles estão num processo de transe muito grande e eles estão assim querendo só olhar o seu lado. Aí eu volto ao que eu falei agora há pouco. O ego atrapalha o ser humano a ser feliz. O que adianta determinados políticos terem tanto dinheiro e não estarem aproveitando? Alguns estarem atrás das grades e outros pensando como vai se livrar das grades. Então pense mais no próximo, pense mais no ser humano ao seu lado. O que você pode fazer para contribuir para que ele se desenvolva também? Se a gente deixar o egoísmo de lado e começar a atuarmos como comunidade, como seres humanos, como olhando mais o próximo, o mundo vai ser mais feliz e cada um vai ser mais feliz. Dinheiro é necessário? Totalmente necessário, mas ele só faz bem quando ele me dá um retorno de felicidade, senão só estou acumulando papel.
É verdade, não é tudo, né? Lógico, evidente que tem exceções. Existe políticos bons, honestos, mas são raros e pouquíssimos. Mas Brasília, acorda. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fiquem comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. O consultório não é só a mesa e a cadeira. Tem uma cadeira maravilhosa que, ao sentar, me deu vontade de tirar um cochilo. É muito conforto, é um silêncio. Eu estou falando alto porque nós estamos gravando. Essa luz, porque nós estamos gravando. Mas, Antônio, adorei essa cadeira. Acho que quero ficar mais um pouquinho aqui. Pode ficar à vontade nela. Ela é para isso mesmo. Faz parte do processo de conforto do paciente, ele ter estar no local confortável, porque ele precisa se entregar no processo. Como eu estava falando, ele tem que querer, e já que ele sentou nessa cadeira aqui, tem que se entregar a todo o processo. Que ele se vier aqui, mas ficar muito rígido, ficar muito preso, ou ficar desconfortável, a gente não vai conseguir trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. A gente não vai conseguir acessar o subconsciente e fazer as mudanças necessárias que ele precisa que sejam feitas. Mas eu gostei muito, viu? Nós vamos mostrar para vocês um minutinho. Cobaia é um nome muito feio. Eu não gosto nem quando falo assim, vou testar um medicamento na cobaia. Eu acho isso horrível. Até em ratos eu acho isso horrível. Eu, como paciente, nova paciente, doutor Antônio, ele vai me dar uma relaxadazinha aqui. Eu vou mostrar para vocês, para que vocês possam se entregar. Não tenham medo, não. Se você tiver com algum problema, venha. Será muito bem recebido. Antônio, fala para mim o seu telefone e o endereço. Tá, nós estamos aqui no edifício São Pablo, centro de Cachoeiro, Praça João Monteiro 15, no São Pablo, na sala 404. E o telefone para contato com o Instituto Mais Hipnose, que é onde eu atendo, é o DDD 28 99963 5171. Homens, mulheres, crianças, até mesmo o seu cachorro, se tiver com problema, pode trazer, porque faz parte da sessão. Pode participar, né, Antônio? Pode sim, a gente dá um jeito. Então, aguarde aí que eu vou relaxar um pouquinho, porque está tão gostoso aqui. Pode ficar de olhos abertos por enquanto. Você vai soltar a tua cabeça. Olhos abertos. Solta a tua cabeça aqui, deita ela pela minha mão. Deita. E acompanha o meu dedo. Pode soltar a tua cabeça. Acompanha o meu olho e meu dedo. Seus olhos vão ficando pesados. Bem pesados. Muito pesados. Tudo. Completamente. Relaxa completamente. Fazer de 10. Contar de 10 até você vai relaxando cada vez mais. 10. Bem relaxado. 9. Completamente relaxado. 8, sentindo relaxamento bem profundo. 7, 6, 5, 4. Sua mão posa se relaxa cada vez mais. 3, 2, 1. Muito relaxada. Agora você visualiza que você está indo numa floresta bem bonita. Você vai caminhando por essa floresta. Você chega até uma cachoeira. Você visualiza a cachoeira, uma água da temperatura que você gosta. E uma cachoeira muito bonita, bem alta. Você entra nessa cachoeira, de roupa mesmo do jeito que você está, de tão gostosa que está essa cachoeira. E você vai caminhando, até ficar debaixo fonte principal de água. E essa fonte principal de água começa a cair sobre a tua cabeça. E você visualiza que toda vez que, quanto mais a água bate na sua cabeça e passa pelo teu corpo, vão saindo todos os medos, todas as preocupações, todos os receios, tudo aquilo que te causa susto, que te assusta. Essa água da cachoeira está levando embora, vai passando pela tua mente, pelo teu corpo. Você olha para a cachoeira assim, você visualiza que tem uma cor diferenciada, todo medo, toda ansiedade, todo
porque você permitiu que essa cachoeira lavasse todo o seu subconsciente, lavasse tudo aquilo que precisava ser lavado, que precisava ser limpo dentro do seu subconsciente. Sabendo agora que você está recuperado, está se sentindo bem, você começa a sair lentamente da cachoeira. Você vai saindo devagar e você já vai se sentindo uma nova mulher. Você já vai se sentindo mais preparada, você vai se sentindo mais corajosa, você já vai sentindo que você não se abala com pequenos sustos, com pequenos barulhos, isso não te afeta mais. Você é uma pessoa mais autoconfiante assim, e eliminando todos os medos e receios e sustos. Com essa energia dentro de você, você percebe a cachoeira, vai voltando para a floresta, vai se sentindo muito bem. Você sente uma energia muito grande dentro de você, uma disposição, teu corpo está descansado. E nesse momento agora eu vou contar de 1 a 5. E quando eu chegar em 5, você vai voltar para aqui agora com todas as sugestões implantadas no seu subconsciente, todas as mudanças feitas, preparada para ser uma nova mulher de agora para frente. 1, 2, você vai sentindo uma energia muito forte dentro de você, você vai sentindo um revigoramento muito forte. 3, você já se permite mexer seus pés, você já se permite mexer suas mãos, você já sente o ambiente aqui, você já vai voltando, você já ouve o barulhinho do ar-condicionado. 4, você já permite acertar a tua cabeça. No próximo número, quando eu disser o próximo número, você vai abrir os olhos, se sentindo muito bem, sentindo-se energizada, sentindo uma alegria e emoção muito grande por ter passado por essa experiência. 5, abre os olhos, sentindo-se muito bem. Oi? Gostoso. Muito gostoso, uma alegria. Um alívio. Muito bom. Muito bom. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.